Existe uma diferença entre se aposentar com 500 mil, com 1 milhão, com 2 milhões e que vai muito além do número em si. E o mais surpreendente é que a diferença entre 500 mil e 1 milhão é maior que a diferença entre 1 milhão e 2 milhões. Parece erro de matemática? Não é. Hoje eu vou te mostrar o que muda em cada um desses 3 patamares. Para cada nível eu vou cobrir 4 variáveis. Quanto de renda você pode sacar, qual é o impacto do imposto, qual é o maior risco, qual é a mudança psicológica que acontece quando você chegar lá. Antes de entrar nos 3 níveis, eu preciso te explicar a base de cálculo que eu vou usar. A regra dos 4% diz que você pode sacar 4% do seu patrimônio por ano sem ficar sem dinheiro ao longo dos 30 anos, desde que o dinheiro esteja bem investido e diversificado. Isso foi estudado e testado em diferentes cenários de mercado e ainda é referência mais conservadora e confiável para quem quer viver de renda. No Brasil, usando 15% ao ano como retorno médio de uma carteira diversificada e considerando a inflação em torno de 5%, o juro real fica em torno de 9% a 10% ao ano. Isso significa que a regra dos 4% funciona bem e ainda deixa a margem de segurança. Vamos aos números. Se esse conteúdo está fazendo sentido, já deixa o like, se inscreve aqui no canal. Toda semana tem conteúdo que pode mudar o resultado financeiro da sua vida. Nível 1, 500 mil investidos. Com 4% ao ano de saque, você retira 20 mil por ano, ou seja, R$ 1.600 por mês. Se além disso você tiver direito ao INSS, mesmo que seja 1.800 por mês, você chega a aproximadamente 3.500 por mês de renda total. Para muitos brasileiros, isso já cobre os custos essenciais com tranquilidade, especialmente se a moradia for quitada, mas as margens são apertadas. O maior risco nesse nível é o risco de sequência de retornos. Isso significa que o momento em que você se aposenta importa muito. Se logo nos primeiros anos de aposentadoria o mercado cai e você ainda precisa sacar para viver, você vai estar vendendo ativos na baixa e terá menos patrimônio para se recuperar quando o mercado voltar. A solução é manter de 6 meses a 1 ano de gastos em renda fixa com liquidez diária para não precisar mexer nos investimentos de longo prazo nos momentos errados. Do ponto de vista psicológico, com 500 mil, o dinheiro ainda vai estar muito na sua cabeça. Você vai continuar controlando cada gasto, vai sentir o impacto de uma queda de mercado no seu humor e talvez não sinta que é de fato livre financeiramente, mesmo que tecnicamente seja. Bom, ative o sininho do canal para não perder os próximos vídeos. Nível 2, 1 milhão investidos. Com 1 milhão, a regra dos 4%, você saca 40 mil por ano, ou seja, 3.333 por mês. Com INSS somado, você pode chegar facilmente a 5 mil a 5.500 por mês de renda total. Esse é o patamar que a maioria das pessoas usam como meta. É um ótimo objetivo, mas o que muda aqui na prática é que você passa a ter mais flexibilidade. Uma despesa inesperada de 10 mil ou 15 mil não destrói o seu plano. Você consegue absorver o imprevisto sem entrar em colapso financeiro. O risco de sequência de retornos ainda existe nesse nível, mas é menos devastador do que no patamar anterior, porque o patrimônio maior aguenta melhor uma queda temporária. Ainda assim, a reserva de segurança em renda fixa com liquidez diária continua sendo essencial. Psicologicamente, com 1 milhão, o dinheiro começa a sair da sua cabeça, mas não completamente. Você vai continuar acompanhando a carteira, vai sentir oscilações do mercado, mas com menos ansiedade do que antes. A sensação de liberdade existe, mas ainda tem um fundo de atenção necessário. Bom, se você está chegando até aqui, manda esse vídeo para alguém que ainda não tem clareza de qual é o número que precisa acumular para aposentadoria. Número 3, 2 mil investidos. Aqui o jogo muda completamente. Com 2 milhões e a regra dos 4%, você saca 80 mil por ano, ou seja, 6.666 por mês. Com o INSS você pode chegar a 8 mil, 9 mil por mês de renda total. Nesse patamar, o maior risco não é mais financeiro, é comportamental. Quem acumulou 2 milhões passou anos no modo de acumulação, guardando, investindo, crescendo o patrimônio. Quando chega a hora de gastar, muitas pessoas simplesmente não conseguem virar a chave. Conheço clientes que chegam a esse nível e continuam voando economicamente, comendo no mesmo restaurante de sempre, com o mesmo carro de 10 anos, não porque não pode ter algo melhor, mas porque o hábito de acumular está tão enraizado que gastar parece errado. O risco real com 2 milhões não é ficar sem dinheiro, é morrer com muito mais do que você precisa ter. Do ponto de vista psicológico, existe outro padrão que aparece muito. Quando a pessoa chega em 2 milhões, o objetivo muda. Agora quer 2 milhões e meio, depois 3 milhões, depois 4 milhões. Pesquisas mostram que em praticamente qualquer nível de patrimônio, as pessoas dizem que precisariam do dobro do que têm para se sentir seguras.
O número mágico nunca chega porque o alvo continua se movendo. A questão tributária nesse nível também merece atenção. Com patrimônio maior e rendimentos mais altos, o planejamento de como estruturar a carteira entre renda fixa e isenta, como LCI e LCA, e renda variável com isenção de dividendos, passa a fazer uma diferença relevante no resultado líquido ao longo do tempo. Agora, por que a diferença de 500 mil para 1 milhão importa mais do que de 1 milhão para 2 milhões? Com 500 mil você tem um plano que funciona se tudo correr bem. Com 1 milhão você tem um plano que funciona mesmo se algumas coisas derem errado. E com 2 milhões você tem um plano que funciona quase independente do cenário. A virada real de qualidade de vida acontece entre 500 e 1 milhão. É onde você para de depender da sorte e passa a ter uma margem de segurança real. De 1 milhão para 2 milhões é uma melhora importante, mas é uma melhora dentro do patamar de segurança que já existe. O que você deve levar desse vídeo de forma prática? Se você está construindo o caminho para 500 mil, saiba que esse já é um número muito relevante no Brasil, onde a grande maioria das pessoas não tem nem 10 mil guardados. Com método e consistência, 500 mil já é suficiente para uma aposentadoria digna. Se você está entre 500 mil e 1 milhão, cada real extra que você consegue guardar agora tem um impacto enorme. Um ano a mais de contribuição nessa fase pode significar anos a menos de preocupação financeira na aposentadoria. E se você já ultrapassou o primeiro milhão ou está no caminho certo para isso, a pergunta que você precisa começar a responder não é mais quanto, é para quê? O que você quer fazer com esse patrimônio? Como quer viver? O que vai te dar propósito quando o trabalho não for mais obrigatório? As pessoas mais satisfeitas financeiramente que eu conheço são aquelas que responderam essa pergunta antes de chegar lá, não depois. E se esse vídeo te ajudou, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e manda para alguém que ainda não tem clareza sobre qual é o número que precisa construir para a aposentadoria. Porque saber onde você está indo é o primeiro passo para chegar lá.